Olá, muito bem. Estamos começando mais uma edição do PB Conectada e hoje recebendo a vereadora de Campina Grande, do PCdoB, Jo Oliveira, suplente deputada estadual, inclusive com muito sucesso na última campanha de 2022. E ela conversa com a gente a partir de agora do PB Conectada. Jo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, no nosso PB Conectada. E como é que estão os seus projetos? Você tem sido a Jo Oliveira, defensora das causas sociais, tem conseguido implementar o seu ativismo social, dos movimentos na Câmara nesses últimos 3 anos? Primeiro, obrigada pelo convite, dizer que é uma satisfação e principalmente poder conversar sobre isso que a gente tem feito na Câmara, mas falar da política de um modo geral, ela é sempre muito... Não sei se é porque eu sou entusiasta da política e acho que todo mundo também gosta, então muito obrigada por poder partilhar um pouco disso. Nós estamos há quase 3 anos, né? Se a gente vai olhar aí, já fechando o ano, fechando o 3º ano do nosso mandato. Tem sido uma experiência muito interessante. Geralmente as pessoas perguntam, né? Como é que tem sido o mandato? Como é que você avalia as coisas? A gente sempre avalia de forma muito positiva. E uma das coisas que eu mais tenho a satisfação é de dizer que a gente tem conseguido levar as pautas que são, pelo menos dentro daquilo que a gente aprendeu e que a gente se constituiu, inclusive, enquanto sujeita política, tem levado para a Câmara, né? Essa questão sobre as mulheres, na questão racial, sobre a questão do campo. Só a título de exemplo, na última quinta-feira, nós fizemos uma audiência pública discutindo a questão das energias renováveis e tiveram presentes várias entidades ligadas ao campo, ligadas a essa pauta, a defesa da agroecologia e da agricultura familiar. Então, assim, esse é só um exemplo dos muitos outros que a gente tem feito lá na Câmara. Então, eu acredito que nós estamos fazendo, né, dentro do que é possível, inclusive no limite do Legislativo Municipal, fazer os debates que são importantes para a gente. Então, tem sido isso. Aquilo que se tornou tão enaltecido no pós-campanha de 2020, que foi a formação da bancada, da bancada feminina na Casa de Félix Araújo. Isso tem se configurado na prática em causa da mulher bem defendida na Câmara, Jô, ou não é bem assim? Na prática, o quantitativo de mulheres que nunca antes na história foi tão representativo, não resolve bem, não tem muita resolutividade. Olha só, Murilo, tem uma coisa que aí eu faço sempre questão de celebrar. Nós chegamos em 30% na Câmara de Campina Grande. Foi a segunda Câmara do país, em 2020, a conseguir, né, ter esse número representativo de mulheres. São 7 mulheres. São 7 mulheres, né? Uma está afastada, basicamente, desde o 2º ano de mandato. Mas, assim, dentro do que é possível, eu acredito que cada um, ao seu modo, tem feito o debate daquilo que considera importante dentro da sua feminilidade ou luta política, né? A gente tem feito um enfrentamento que parte mais para essa questão da violência contra as mulheres, inclusive a partir das legislações que a gente apresenta, dos debates que a gente traz, desse lugar, inclusive, de ter mais mulheres presentes na Câmara, uma das coisas que a gente tem feito questão, seja nas sessões ou audiências específicas sobre o 8 de março ou todas as outras pautas que a gente traz, tem sempre essa preocupação, né, de garantir a presença das mulheres. Agora, eu não posso falar do conjunto de todas as vereadoras, né? A gente já teve algumas iniciativas de sentarmos, de dialogarmos um pouco, de falarmos um pouquinho sobre as nossas pautas, já tivemos momentos entre nós, mas eu acredito que até pelas linhas mesmo, assim, cada uma tem uma forma diferente de fazer os enfrentamentos, então eu acredito muito que ao seu modo cada uma faz também. O Parlamento Mirim tem uma lógica muito própria, né? Quando se está à distância observando, você, do alto da sua intelectualidade também, claro, sempre deve ter feito algumas críticas ao nosso parlamento, e quando chega lá para se adequar à realidade, à estrutura de gabinete, às adequações mesmo internas em si, elas travam muito, decepcionam muito em relação ao que você imaginava antes de chegar na Câmara, Ju? Então, tem uma coisa, né? Tem aquilo que a gente imagina que é o legislativo, do que a gente pode fazer e tal, do que a gente pode trazer de debate, né? Mas tem a coisa que é a prática mesmo. Então, assim, só um exemplo prático. Tem uma série de debates que as pessoas pedem que a gente faça na Câmara, que não é do âmbito da Câmara. A gente pode provocar, mas ela é muito mais do âmbito estadual ou federal. Tem pessoas que dizem assim, diga ao ministro que, pelo amor de Deus, libera. Mas, nós temos um limite. Isso, assim, do que é o imaginário do povo e também é nosso, né? E isso também acontece do ponto de vista interno, assim, de até onde a gente pode movimentar, o que a gente tem de ferramentas, inclusive, para fazer, porque eu acredito que essa coisa, assim, do poder que a gente tem enquanto legislativo, muitas vezes a gente se
esbarra nos limites, mas assim, não é uma coisa também que não fosse tão diferente do que a gente imaginou. As questões internas é que vai depender muito, né? Principalmente na construção não de equipe, mas dessa relação com as bancadas, quem é presidente, quem é líder, os embates que a gente faz público e aqueles mais internos. Então, assim, vai depender muito do contexto, né? Não tem sido uma dificuldade muito grande, mas volta e meia a gente tem as nossas tensões, né? Eu acho que não é diferente, inclusive, de qualquer outro espaço também, que se tenha tanta gente, tantos interesses e tantas construções assim, né, em torno. E a participação popular, ela ainda existe em boa parte das grandes discussões da Câmara por falta de uma comunicação, por falta de uma informação que chegue, de fato, aos movimentos sociais, à comunidade, de uma forma geral, ou é a população campinense mesmo que não tem esse devido interesse? Não sei a população de um modo geral, estou dizendo assim, não sei dentro dessa avaliação que eu vou fazer, mas assim, as pessoas volta e meia atribuem ao vereador, à vereadora, determinadas responsabilidades que muitas vezes nem é dele, né? Nem é nossa, mas as pessoas fazem essa relação. Por exemplo, se a rua não tem calçamento, se a coisa não está funcionando, cadê os vereadores? Não estão fazendo nada. As pessoas sabem que nós estamos lá por esse lugar de representação, mas na mesma medida que elas cobram, elas também não acompanham o dia a dia. Então, veja, eu não estou colocando a responsabilidade direta na população, mas eu estou dizendo que hoje, por exemplo, nas sessões, nas atividades ordinárias, a gente pouco tem da população de Campina Grande acompanhando esse debate. Algumas pessoas dizem assim, não, mas é o horário, né? As sessões poderiam ser à noite, que permitiria que as pessoas que, por exemplo, trabalham o dia inteiro pudessem acompanhar esse debate. Mas mesmo para isso, eu acredito que a gente precisaria fazer todo um trabalho educativo em torno, não é? Porque, assim, a política, eu ainda percebo, é esse lugar muito distante. No período eleitoral, no processo em que a gente está se colocando como candidato, está todo mundo nas comunidades, todo mundo dialogando tal, e chamando as pessoas para a responsabilidade do voto, mas depois a gente também não faz esse mesmo... Eu estou falando de um modo geral, não estou dizendo que eu não faço ou que outras pessoas não façam, mas de um modo geral, depois tem um distanciamento, né, entre esse lugar da representação e a população campinense. Então, volta e meia, a gente vai sempre a esse chamado, e eu coloco isso, inclusive, nas nossas redes sociais, quando as pessoas me encontram na rua e dizem, eu vi determinada ação, ou, eu lhe conheço porque vi uma fala sua, você sabe que eu sou vereadora, sei, está acompanhando, está vendo nas nossas redes, assiste a sessão da Câmara, porque, assim, nem sempre as pessoas sabem que é televisionada, que é ao vivo, né, e eu costumo dizer, se você não tem tempo de ir à Câmara pelo local do trabalho, quando chegar em casa à noite, dá uma olhada, vê aquilo que a pessoa que você votou está falando, veja o poder que você está nos dando da representação e veja se é de fato isso que você espera, acredita. Então, a gente tem todo... Quais são esses canais, Ju, para a gente deixar o nosso internauta também bem informado? Quais são esses canais hoje? O próprio site da Câmara, o portal da Câmara, transmite as sessões? O portal da Câmara, tem o canal da Câmara também no YouTube, que está, inclusive, eu acredito se ainda tiver acontecendo a sessão, porque eu precisei sair mais cedo, mas assim, geralmente ele fica lá ao vivo, aí um tempo depois que termina a sessão, ela é colocada à disposição da população para que ela possa acompanhar todo o debate que acontece, né? Volta e meia as pessoas perguntam, e aí, como é que foi o resumo? Eu disse, eu posso passar o resumo, mas vou mandar o link também para você ver. E aí é uma coisa, assim, às vezes eu fico até entristecida, eu sempre digo à minha equipe, assim, está acontecendo altos debates na Câmara sobre orçamento, sobre empréstimo, né? Projetos que afetam diretamente a população de Campina Grande e você tem 10, 12 pessoas assistindo. Né? Então, assim, a gente precisa também de um trabalho educativo para que as pessoas possam acompanhar. Mas o pós, que vale muito no no digital, eu digo sempre, sou o Vicente, a gente comenta muito aqui na equipe, o pós vale muito, né, nessa era digital. As interações existem, as pessoas cobram, perguntam, debatem também. Claro. E isso, assim, é uma coisa que a gente tem implementado, inclusive, nas nossas redes. A minha fala de hoje já está na minha fala de hoje da tribuna, está nas redes, as pessoas estão perguntando, inclusive por conta desse contexto todo nós estamos vivenciando. As pessoas, é isso mesmo, ou não concordo, mas assim, a gente coloca à disposição da população até para que ela acompanhe, né? As nossas redes também são uma das ferramentas que a gente tem de comunicar às pessoas o que tem feito, né? Até uma forma de prestação de contas, e aí é interessante quando a gente encontra a pessoa na rua e diz, eu não pude ir para a sessão, não acompanhei o debate, mas eu vi que você falou na tribuna, eu estou com dúvida sobre determinado assunto, e eu vi que você falou, então como é? Então, gera, né, essa interação com as pessoas, para além do like, entre aspas, é também essa forma de comunicar o que a gente tem feito, né? E eu, particularmente, estimulo muito isso, nem sempre a gente chega em todos os lugares. Jô Oliveira,
Na semana passada, para a gente contextualizar, aqui, já que você falou em contexto, a gente trazer um contexto aqui quente da nossa política. Na semana passada, da noite da sexta-feira para o sábado, foi realmente um momento muito até raro, inusitado na política local, na administração local. O prefeito Bruno assinou uma demissão retroativa a 1º de setembro de cerca de 8, 9 mil servidores, entre comissionados e prestadores de serviço também. Esse debate chegou à Câmara e, para aquecer ainda mais esse debate, na segunda-feira houve uma coletiva de imprensa onde o prefeito tentou justificar ali alguns argumentos de enxugamento da despesa da máquina e tal, enfim. E esse debate, claro que na sessão da terça-feira foi ainda mais acalorado na Câmara entre a bancada de oposição, com as suas naturais críticas e muito, inclusive embasadas críticas pelo desastre que foi, particularmente, aí, a minha opinião, a argumentação que o prefeito apresentou, mas do outro lado também teve um batalhão em defesa do prefeito, batalhão de vereadores governistas que saíram naquela como tropa de choque para dizer que esse corte é necessário. Como é que você poderia dar esse resumo aqui para o nosso internauta, desse momento que você está vencendo? Outro momento na história de Campinas, você consegue enxergar algo parecido? Não, e eu vou falar dos batalhões, vou pegar do meio da tua pergunta, mas assim, cada batalhão, obviamente, vai colocar aqui aquilo que acredita e que espera que precisa de defesa. Pelo menos a minha e de outros colegas que eu pude acompanhar, a gente falou o tempo inteiro dos prestadores e prestadoras. Porque aí, nesta confusão toda, é o elo mais fraco, entre aspas, dentro desse contexto de comissionados, que tem uma relação política com A ou com B, que alguém vai colocar a mão, vai sustentar, e não é o caso dos prestadores e prestadoras de serviço. Inclusive, né? Então, grande parte na faixa do salário mínimo. Exatamente. Né? Então, esse é o principal ponto. Mas, assim, desde a madrugada da sexta para o sábado, eu disse, inclusive, na tribuna, que eu não dormi bem, primeiro porque quem entende o que significou esse ato sabe o impacto que ele tem para a vida das pessoas. E é longe de qualquer demagogia ou hipocrisia, que inclusive colocaram que a oposição está causando terrorismo quando questiona o decreto, porque é uma ferramenta. Claro, todo e qualquer gestor pode emitir um decreto a hora que ele quiser, porque, enfim, é uma coisa que lhe cabe, inclusive enquanto gestor, seja a esfera que for. Agora, a forma como a coisa aconteceu é que a gente precisa levar em consideração, porque já se falava em algum tempo, né, nos corredores, que teria uma, entre aspas, canetada, que algumas pessoas poderiam ser cortadas, que passa-se, inclusive, pelo viés político, né, de saber de fato quem são os aliados, quem não são, quem fica, né, nessa batalhão de defesa da gestão municipal, em especial do prefeito, mas eu pergunto, a que custo? E só uma correção, né? Não são 8 mil servidores. Pelo Sagres, atualizado agora do final de agosto, são 9.447 prestadores de serviço. Mais de 9 mil. Né? Mais os 402 comissionados e comissionadas. Então, a gente está falando aí de em torno de quase 11 mil pessoas que ficaram nesse lugar da incerteza, assim, na incerteza política, mas também na incerteza financeira. Então, isso precisa ser falado. E aí é exatamente onde está a forma como a ferramenta foi utilizada para prejudicar tanta gente. Diz assim, não, mas precisa de um ato de coragem. Precisa mesmo, viu? Porque você amanhecer da sexta para o sábado, colocar um documento, né, colocando ali seu nome, dizendo que está fazendo um ato administrativo, que, de novo, não estou questionando o ato administrativo. Você pode reduzir diária, você pode reduzir salário, você pode fazer o que for, e que bom que você tem essa disponibilidade. Mas cada um dos secretários que emitiram as notas, né, para colocar no semanário, eles estavam justificando o relatório do Tribunal de Contas, dizendo que, inclusive, o Tribunal de Contas aponta, né, que meio que o município está ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu fiquei pensando, mas o que é que diz o relatório? Essas pessoas que emitiram esta publicação e demitindo as pessoas retroativamente ao 1º dia de setembro, elas leram o relatório? Porque o relatório diz que o município ultrapassou 1,67% o limite de responsabilidade fiscal. Então, por que você tem que demitir 100% do serviço público da cidade de Campina Grande? Então, a conta não fecha a começar daí. Você não tinha necessidade. Se é uma adequação e seguindo a orientação do relatório do Tribunal de Contas, é 1,67%. Ponto. Se é um debate político, aí você tem que ter coragem, chamar as pessoas a quem você tem dúvida, se são ou não seus aliados, e fazer uma conversa franca, o que é que custa. Não pode penalizar tanta gente no meio de um processo, em especial pais e mães de família que acordaram no sábado sem saber se vão receber salário ou não.
E aí é onde entra a outra questão, exatamente onde você fala, né, da sua opinião pessoal, do que foi essa coletiva de imprensa. A gente particularmente não acompanhou, porque parte da nossa bancada foi ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba fazer alguns Estava diálogos. outra frente. Exatamente, sobre o que significa esse ato administrativo. De novo, a gente não está questionando a ferramenta, a gente está questionando o método. Porque quando você, inclusive, demite as pessoas retroativamente, como é que elas vão fazer para receber o seu salário no final do mês? Porque elas estão demitidas. O prefeito colocou nas suas redes sociais, não, vocês podem voltar aos seus locais de trabalho, que eu não entendo como é que a fala do prefeito nas redes sociais vale mais que o decreto que ele assinou com menos de 48 horas. Não entendo como é que ele pode garantir que as pessoas receberão normalmente os seus salários no dia 10 de outubro. O serviço já foi prestado, hein? Não, o serviço foi prestado, ok, mas as pessoas já estavam demitidas de 1º de setembro? Porque é esse o efeito que tem o decreto. Então, como é que acontece isso? Você vai garantir que essas pessoas vão receber o salário normalmente no dia 10 de outubro, tá? Mas elas estavam demitidas. Alguns secretários que compõem a equipe do governo Bruno, vereadora, chegaram a usar as redes sociais, assessores, enfim, para criticar a oposição, claro, e a própria imprensa, a mídia paraibana, né, dando conta de que o ato de João Azevedo também extremamente intempestivo, tal de ter ampliado a alíquota do ICMS da Paraíba de 18% para 20%, que ele não teve o mesmo peso na mídia paraibana e entre até os opositores de João Azevedo, que teve, por exemplo, essa repercussão do ato de Bruno Cunha Lima no corte desses servidores. São casos semelhantes, na sua opinião, ou dá para a gente diferenciar bem esse projeto do governo estadual que foi para a Assembleia e defendido pelos governistas para ampliação do ICMS, da alíquota do ICMS, mais imposto, enfim, penalização para vários setores da sociedade, com o fato do prefeito Bruno em Campina? Não, isso aí a gente pode responder com duas perguntas, na verdade. Dizem que não é elegante, né, a gente responder com duas perguntas, mas quantos estados estão fazendo esse processo de reajuste do ICMS? 90% dos estados brasileiros, porque tiveram uma perda aí acumulada ao longo dos 4 anos, com uma medida, inclusive, desastrosa do ex-presidente, que retirou o ICMS dos estados. Então, agora, para arrumar a casa, está todo mundo tendo que ajustar suas contas. Ponto e simples. Quantos municípios estão demitindo todo o funcionalismo público? Eu não conheço. Nunca vi em Campina Grande, não é parâmetro e a gente não vê isso em nenhum outro lugar desse país. E aí é onde entra exatamente a justificativa que a Prefeitura Municipal de Campina Grande coloca, que eu tenho questionado, né? Que é responsabilizando a queda do FPM, e aí a gente já tem, inclusive, uma colocação pelo próprio presidente Lula de que já encaminhou para o Senado, para o Congresso, um projeto de lei que prevê o repasse, né, dessa correção aí relativa aos meses de junho, julho e agosto, para que os municípios não percam. Mas é importante lembrar que mesmo diante dessa queda, se a gente puder colocar assim, nenhum município vai receber menos do que recebeu em 2022. Então, isso não é justificativa suficiente para dizer que você está demitindo as pessoas para se adequar à queda do FPM. Então, qual foi a queda do FPM na cidade de Campina Grande? Quando a gente compara o recurso recebido em agosto de 2022 e compara o recurso recebido em agosto de 2023, dá pouca coisa de R$60 mil. R$60 mil é suficiente para o município fazer tudo isso, demitir todo o seu servidor público? Né? Todos os prestadores? E aí, só para encerrar mesmo essa coisa das comparações. Campina Grande teve uma queda de arrecadação do ISS de 28%. Então, o que a Prefeitura está fazendo para garantir que essas pessoas, que esse imposto possa ser recolhido na cidade de Campina Grande? Não é ampliar o imposto, é garantir que as pessoas que, inclusive, queiram pagar como IPTU e ITBI tenham a condição de fazer isso. A gente tem uma série de relatos de pessoas que circulam e vão infinitas vezes na Secretaria de Finanças para pagar. As pessoas não estão se negando a recolher o imposto, elas não conseguem. A gente teve aqui uma lei aprovada esses dias de refis, né? As pessoas que tinham dívidas e coisas que poderiam fazer esse ajuste junto à prefeitura. Várias pessoas foram lá e dentro da Secretaria de Finanças as pessoas nem sabiam que essa lei tinha sido votada na Câmara de Vereadores de Campina Grande. Eu tenho um amigo pessoal que disse que eu fui 25 dias seguidos na Secretaria de Finanças para conseguir arrecadar o ITBI, fazer o processo de transferência do imóvel que eu estava vendendo, e eu não consegui. São dificuldades burocráticas. E o ITBI, né? O município de Campina Grande deixou de arrecadar nesses 6 meses, quem está dizendo isso não sou eu, o relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 49%.
Então, assim, é muito tranquilo colocar a culpa nos outros, né? Porque a culpa é da queda do FPM, a culpa é que o governo do estado não está passando o ICMS como deve, mas o dever de casa não está sendo feito. Então, assim, você colocar na conta de todo mundo e não assumir as responsabilidades também é muito difícil, né? E às vezes até cômodo. Essas situações do governo federal, o governo Lula, que tem anunciado digamos, uma salvação aí de compensação essa perda do FPM dos municípios, que até o final do ano haverá uma reposição. Sim, E quase 10 bilhões, né? o senador paraibano, o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, tem sido eleito pelo staff lá do Congresso como o grande interlocutor da condução dessa comissão que vai dar as compensações do FPM para os municípios brasileiros. Queria saber o que ele está achando. Eu vou lhe perguntar agora, será que faltou o Bruno se comunicar com o novo aliado do MDB, o Veneziano Vital do Rego? Não, eu não vi. E aí, particularmente, eu vou dizer dentro do que me contaram, né? Não sei se vale a pena a fofoca, mas me disseram que teve até um vídeo, uma gravação do prefeito, uma dessas visitas, e aí eu estou dizendo o que me contaram, né? Dentro desses diálogos com ele, agradecendo até o empenho do senador nessa questão do FPM. Então, eu acredito que faltou um diálogo mais aprofundado, inclusive, de como trazer essa discussão para o município. Porque a gente sabe, inclusive, todo o movimento que tem sido feito por parte do governo federal com Campina Grande, que a gente vai falar, obviamente, do nosso quadrado, mas não só com Campina, em todos os municípios, né, brasileiros. Lula, inclusive, disse primeiro que socorreria os municípios, depois, né, os estados também solicitaram uma ajuda nessa queda do Fundo de Participação dos Estados. Então, assim, Lula se pronunciou direto em relação aos municípios, depois gerou esse movimento. Então, eu acredito que faltou um pouco mais de diálogo. E aí eu não estou dizendo que eles não dialogam, estou dizendo que faltou alinhar mais um pouco a casa em relação a essa questão do FPM. Porque uma coisa é você fazer um discurso lá em Brasília, agradecer, bater na porta dos ministérios, dizer que está tudo muito bem, agradecer os recursos que estão chegando, porque é importante que a gente coloque. O governo Lula está mandando recursos para os municípios e para os estados, independente de terem votado nele ou não, e não é uma fala minha, inclusive o próprio prefeito utilizou isso lá na tribuna da Câmara. Então, também é hora de a gente, de fato, reconhecer quem tem feito e o que tem sido feito. E aí você vai ficar só jogando a culpa no outro, em que momento se agradece, né? A gente sabe que essa questão dos empréstimos e uma série de coisas também estão sendo facilitadas até pela presença do governo, né? Pela possibilidade do governo Lula hoje também atender esses municípios, que é uma ação republicana. Eu considero, inclusive, que é importante você, na condição de gestor, ter que governar para todas as pessoas, mas imagine, né? Se a gente fosse ter a mesma prática do presidente anterior, isso não seria uma realidade para Campina Grande. Na sua leitura, João Oliveira, o prefeito Bruno Cunha Lima consegue, nesse bojo das discussões, no ano pré-eleitoral, em que pese tem havido esse ato sempre muito amargo de corte de funcionários, enfim, de alguns dias atrás, consegue, com o anúncio de um canteiro de obras para Campina, com os empréstimos aprovados pela Câmara Municipal, inclusive, com vários contrapontos da oposição, enfim, troca de farpas, judicialização, uma série de fatores, mas em todo esse momento aí de medidas amargas e o canteiro de obras, ele consegue recuperar-se bem para o ano 2024 e partir para a reeleição? A gente precisaria de mais tempo para fazer essas análises, mas assim, queria começar dessa coisa que você fala dos empréstimos, né? A gente teve um longo debate na Câmara de Vereadores, inclusive ano passado, quando chegaram 2 pedidos de empréstimos, né? Um a Caixa Econômica, outro Banco do Brasil. Não, os 2 acho que foram a Caixa Econômica, né? Um de 50 milhões e outro de 30 milhões. A bancada de oposição, inclusive, votou favorável, até porque a gente entendeu que naquele momento poderia ser interessante, nem sempre a gente tem previsão para investimentos, e é uma das coisas que Campina Grande tem pouco no orçamento, é essa mobilidade para investimento. Inclusive, no próprio relatório do Tribunal de Contas, Campina aplicou, né, investiu na cidade 2,87% do seu orçamento, que é muito baixo, né? Então, a gente tem hoje um orçamento da cidade que, em sua grande maioria, é para pagamento de folha. Por isso, esse alerta do Tribunal de Contas em relação ao que o município vem passando sobre a lei de responsabilidade fiscal. E aí, quando a gente vira o ano de 2023 e é tomado realmente de surpresa, por um pedido de empréstimo em dólar, mais um outro empréstimo de 40 milhões, suspendendo de 30, que já tinha sido aprovado pela Casa, então aumentando mais em 10 milhões um pedido e trazendo esse empréstimo em dólar, isso acendeu uma luz para a gente, no sentido de que, qual a necessidade? Não, nós vamos transformar a cidade em um canteiro de obras, tá?
Mas baseado em que modo, quais as ferramentas de planejamento, a gente tem um plano diretor na cidade de Campina Grande que está atrasado a sua revisão em 7 anos, e é importante colocar que o plano diretor é a principal ferramenta de planejamento de qualquer gestão. Se você não cumpre, inclusive, você tem o risco de ser cassado do seu mandato, há um risco de impeachment. Inclusive, uma das forças políticas aqui de Campina Grande acabou apresentando o pedido de impeachment, ele foi apreciado pela Câmara e foi negado, mas a gente sabe hoje, inclusive, que toda e qualquer ferramenta de planejamento da cidade de Campina Grande, ele não é real pelo fato de não ter essa ferramenta atualizada. A última revisão dele foi em 2006, a gente está falando de uma Campina Grande de 2023, que é outra cidade completamente diferente do momento em que essa ferramenta foi colocada à disposição e construída com a cidade de Campina Grande. E aí também as alegações para que esse empréstimo pudesse ser feito. Uma contrapartida milionária, em especial esses 52 milhões de dólares, por isso que a gente foi assim... questionou tanto esse processo, porque se você já tinha um empréstimo de 50 milhões, mais um de 30, estava reformulando de 30 para pedir um de 40, e você tinha, a partir desse empréstimo de 52 milhões de dólares, a possibilidade de contrapartida de 54 milhões de reais, para que fazer um outro empréstimo? Se você está prevendo esse aporte de 52 milhões de reais, se você juntasse os outros 2 empréstimos e a contrapartida que você daria, você não precisaria comprometer a cidade por tantos anos em um empréstimo, inclusive, que a gente pouco sabe de juros, né, das parcelas, de como será esse processo de amortização. Faltou transparência? Faltou, e foi o tempo inteiro que a gente colocou isso, inclusive. Né? O processo, o que seria feito com esse recurso, em especial esses 52 milhões de dólares, só veio aparecer depois que a gente começou a questionar, e aí a prefeitura mandou entregar para cada um dos vereadores, nominalmente, um plano de estudo que estava encaminhado lá à comissão que avalia os empréstimos, porque como é um empréstimo internacional, tem que passar por todo um caminho, né, que passa pela Comissão de Finanças, que é a COFIEX, depois vai para o Senado, tem que ser aprovado lá no Senado, para que aí, de fato, o município tenha a possibilidade de receber esse recurso. Então, nem é uma coisa que é imediata, dentro, inclusive, das demandas que o município tem. Você veja, esse projeto foi votado... seria no final de abril, né, se a gente não tivesse derrubado, dada a ilegalidade da forma como a sessão que chamou essa votação tivesse acontecido, mas aconteceu na terça-feira, então em abril, nós estamos já em outubro e ainda não tem notícia de como está o processo desse empréstimo. Então não é uma coisa que é para agora. Então, qual a necessidade da gente fazer isso? Né? Então, foi uma das coisas que a gente questionou, e principalmente pelo comprometimento da saúde financeira da cidade de Campina Grande. E aí, ontem, isso eu consegui ver uma parte, toda a fala do prefeito foi muito no sentido de dizer que está trocando dívida antiga por novos investimentos. No meu entendimento, é você trocar dívida antiga por dívida nova, inclusive dívida em dólar, que é muito mais grave. Né? Uma moeda que hoje ela tende a sofrer as influências de qualquer movimento internacional, né? As oscilações, nós estamos em guerra, é importante lembrar, muito embora não nos afete diretamente no sentido de território, geograficamente, mas a gente sabe que politicamente impacta muito, né? Então, é importante a gente entender o que significa isso e, principalmente, a questão da transparência. Quais são os juros, qual o impacto disso, quantos anos a população de Campina Grande vai pagar. E a gente está falando somente do empréstimo em dólar, porque, obviamente, o empréstimo, os 2, né, que foram feitos depois, o de 50 e de 40 milhões, também tem necessidade de pagar empréstimo. Você precisa pagar empréstimo, você tem que ter contrapartida. Então, é um comprometimento muito grande com a saúde financeira da cidade. E aí, nós já falávamos disso em março, diante de todo esse debate que a gente estava fazendo sobre a cidade de Campina Grande, e agora em setembro nós somos surpreendidos com o município basicamente dizendo que não tinha como pagar as pessoas, por isso demitiu todo mundo. Podia não estar na entrelinha, né? Não podia não estar na letra fria lá do decreto, mas foi o que a gente viu depois, inclusive, né? Você integra, através do seu partido, claro, o chamado Fórum Pro Campina, que tem discutido situações administrativas da cidade com um olhar muito claro para as eleições de 2024. O PDT se movimenta com o André Ribeiro, o seu partido com o nome do deputado Inácio Falcão, e eu pergunto, por que não o PCB e de Jô, que foi tão bem nas eleições de 2022? Então, o partido entende, falando especificamente do PCdoB, que por Inácio já ter passado por esse processo eleitoral, inclusive ter uma soma expressiva, né, dos 33 mil, quase 34 mil votos, seria o caminho, entre aspas, natural, né, para fazer esse novo enfrentamento. E isso é uma coisa que já vem sendo discutida internamente no partido há um bom tempo, antes, inclusive, desse debate mais
coletivo junto ao Fórum Pro Campina. Obviamente, as pessoas volta e meia perguntam, volta e meia aí dizem que a gente aparece nas pesquisas, volta e meia tem todo esse debate. Eu particularmente fico muito feliz porque, inclusive, sou a única vereadora dos 23 que as pessoas aí ventilam essa possibilidade de concorrer ou não. Isso quer dizer que as pessoas têm acompanhado a nossa ação, têm visto aquilo que a gente tem feito e, principalmente, a forma como a gente tem se posicionado em relação à cidade de Campina Estou Grande, entendendo né? que não está totalmente descartada essa possibilidade, não. Né? Não estou dizendo que não está descartado, eu estou agradecendo as pessoas que lembram da gente neste momento de debate, né? Então, volta e meia as pessoas perguntam, mas aí, vai ser candidato ou não? Vai ser vice de quem? Vai construir o quê? Vem mesmo para a reeleição? Vai pensar o quê? Então, que bom que as pessoas contam com a gente nesse processo, inclusive entendendo o lugar político que a gente ocupa a partir da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Campina Grande. Com relação ao fórum, né, já é um processo que se discute. Não é de hoje, basicamente. O fórum fez todo um processo de mobilização para a campanha de 2020, antes, inclusive, em outros processos eleitorais. Eu acredito que, nesse momento, né, se ocupa um lugar, inclusive, estratégico, para meio que ser as outras possibilidades, porque os nomes que se apresentam, e aí, sem ser uma crítica direta a qualquer pessoa, são basicamente dentro do mesmo circuito, né, porque até quando você avalia, alguém já teve aliado de alguém em algum momento, então tá basicamente todo mundo quase que nos mesmos ambientes. E aí o fórum tem essa possibilidade de apresentar 3 nomes internos. A gente sabe que mais à frente vai precisar afunilar um pouco melhor, até para ter mais capacidade de fazer enfrentamento, porque eu também não acredito que pulverizando nomes a gente tenha a possibilidade de fazer esse enfrentamento mais real. E aí, articulando isso com aquela pergunta anterior que você me fez, a gente sabe o desgaste, né, que o prefeito tem passado. Basta ver as redes sociais, basta ver os comentários das pessoas, basta sair em Campina Grande e ouvir o que as pessoas estão dizendo. Então, assim, a gente tem hoje um momento que é estratégico para que a gente tenha a retomada dessa cidade por outras forças, que não essas que estão aí há um certo tempo já nesse Não seria lugar anti-estratégico, Jô, além desses nomes que já estavam sendo discutidos, Inácio Falcão, do PCdoB, do seu partido, André, do PDT, agora mais recentemente, o professor Márcio Caniego, do PT, também tentando No caso construir. do PT, só um detalhe, a gente vai precisar fechar isso enquanto federação, né? Porque PT, PCdoB e PV são um partido, é mais uma né, pedra hoje. no caminho, Então, né? Não seria anti-estratégico, então, as oposições partirem. Além de tudo isso, vem mais 2 partidos que não têm assento direto no Fórum Pro Campina, mas estão ali no arco de alianças do governador João Azevedo, o republicano de Adriano Galdino, que flerta com Romero o tempo inteiro. um flerte bem anunciado. E o PP da senadora Daniela Ribeiro, Daniela o PSD da senadora Daniela Ribeiro, e o PP de Lucas, de Anivaldo, que, claro, vão com Daniela por questões muito mais de DNA, de genética, do que questões partidárias, evidentemente. Mas o Grupo Ribeiro, com o nome de Daniela, do PSD, toda essa pulverização não seria, digamos, de novo um suicídio para a oposição? Então, por isso que eu estou dizendo, a fala que eu particularmente tenho feito, e sei que outros sujeitos também que estão nesse lugar das oposições ao governo Bruno, né, ela é inclusive muito diversa entre si do ponto de vista ideológico, de relação, de construção, inclusive dessa jornada política, né, você falou de genética, a gente fala de outras construções também, mas assim, eu acredito que a gente precisa, em algum momento, afunilar mais. Por exemplo, dentro da federação, a gente tem 2 pré-candidaturas, tem de Inácio e tem de Márcio Canielo. Mas a federação ela é um partido, então em algum momento a gente vai precisar afunilar isso em torno de um nome. O Fórum Pro Campina hoje tem 3 nomes possíveis, a gente vai precisar afunilar também isso aqui melhor. E chegar para este momento que eu coloco sempre como limite, abril, todas as coisas têm que estar resolvidas, né? Não tem como não estar. Então, para a gente chegar, por exemplo, março, e ter mais ou menos um panorama. Tá, a oposição vão ter 2 nomes? Quais? Porque aí a gente precisa centrar forças, fazer esse enfrentamento. A gente sabe o momento político, econômico da cidade não está dentro do que a cidade de Campina Grande merece. Né? Se você vê as redes sociais, não só da prefeitura, mas as nossas, às vezes até quando a gente posta alguma coisa, as pessoas, e me perdoem até a expressão da palavra, descem a lenha na administração municipal. Não é uma fala unicamente da oposição. Né? Volta e meia quando a gente está em outros lugares, por exemplo, na capital, ou quando a gente está em Brasília, fomos recentemente em Brasília, as pessoas perguntam, rapaz, Campina Grande, é isso tudo mesmo que a gente está acompanhando aí nas redes? Tá, esse desmantelo. E essa não é uma fala nossa, você nunca vai me ver falando na tribuna esse termo, inclusive desmantelo. Eu digo que não tem planejamento, eu digo que não tem uma gestão que dialogue com as pessoas, que faça as coisas às claras, dialogando com a população, construindo, inclusive isso, essa obra que a gente está vendo agora, que tem todo um debate, que é essa obra do Parque
Açu de novo. Qual é a relevância realmente que essa obra tem para se gastar 30 milhões de reais, e aí eu estou colocando como gasto. Eu sou uma das poucas pessoas, você vai me ver dizendo que investir dinheiro público em uma coisa é gasto. Mas ela é um gasto, 30 milhões de reais por conta de um túnel. 30 milhões de reais você já tinha um percentual significativo para a conclusão do Hospital da Criança. E eu estou reproduzindo aqui uma fala que as pessoas me dizem todas as vezes que me encontram na rua, que colocam nas nossas redes sociais, diga ao prefeito, não bota 30 milhões ali naquele buraco, não, vai terminar o Hospital da Criança, vai terminar as outras coisas, vai terminar o calçamento das ruas, então você precisa ouvir a população. Claro que não dá para você ouvir a população de Campina Grande inteira para qualquer coisa que você vai fazer. Por isso que existem as ferramentas de planejamento, por isso que existem os mecanismos de controle social, de participação, que são os conselhos, que são os fóruns. Então, Então, se as pessoas têm tanta dúvida nesse sentido, ela não tem funcionado de fato como deveria para deixar a população informada. Chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast BB Conectada com a vereadora do PCdoB, Jo Oliveira, suplente deputada estadual. Vamos ao nosso polêmico quadro. Curte ou cancela? Curte ou cancela, Jo? Que na linguagem do digital, da comunicação digital, funciona do seguinte modo. A gente abre aqui os perfis aqui hipotéticos de determinadas personalidades ou atos da política, e o nosso convidado curte, coraçãozinho, ou cancela esse perfil. Eu devia perguntado antes quem era, né? Por quê? Por que curte ou cancela? João Oliveira, o trato do governo João Azevedo com os seus aliados em Campina, curte ou cancela? Tem meio termo? tem meio curte com ressalvas. Tem curtir com ressalvas. Pronto, vamos curtir com ressalvas. Eu não estou dizendo que não se tem um diálogo com o João. E, inclusive, enquanto Fórum Pro Campina, a gente teve a possibilidade de diálogo recentemente. Apresentamos uma carta colocando aquilo que a gente entende que é importante para a cidade de Campina Grande no que diz respeito aos processos eleitorais. A gente entende o lugar que o governador João Azevedo tem, obviamente, até por ser governador do estado, para qualquer processo eleitoral em qualquer lugar, né? E aí, enquanto fórum, a gente tem construído, né, essa alternativa, saímos desse diálogo recentemente. A federação também esteve reunida com o governador em João Pessoa na semana passada. Então, assim, tem sido um trato político, tem sido muito interessante dentro daquilo que a gente provoca, mas a gente sabe que sempre dá para dialogar um pouco mais, né? Então, só por isso a ressalva. Deputado presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Não, eu não tenho qualquer divergência, inclusive eu tenho pouca relação, né? Já tivemos, inclusive, acompanhando o projeto de Adriano Galdino, quando ele foi candidato a prefeito em 2016 em Campina Grande, né? Foi a minha primeira PSB, pronto, eu também. Foi a minha primeira candidatura, fiquei como, inclusive, primeira suplente vereadora em 2016. Construímos uma relação a partir disso, mas hoje, particularmente, não é uma figura com quem eu convivo diariamente. Então, assim, vou curtir muito mais por saber quem é a pessoa, o fato do que tem feito na Assembleia, mas assim, a gente não tem hoje grandes aproximações, grandes debates. Ontem eu encontrei, inclusive ali no Boião, estava chegando para jantar, ele estava saindo, nos falamos rapidamente. Não sentaram à mesma mesa? Não, porque quando eu cheguei, realmente ele estava saindo, eu estava indo jantar. Ex-prefeito de Campina, deputado federal Romero Rodrigues. Então, outro também não está no meu rol de convivência, né? Para além do que eu acompanhei enquanto prefeito da cidade de Campina Grande, inclusive com as divergências, muitas das coisas que a gente aponta hoje que são problemas na gestão, Bruno, não estou dizendo de quem trabalha ou quem não trabalha, viu? Como foi a questão que o prefeito colocou. Estou dizendo de quem constrói a cidade. A gente sempre disse, inclusive, que é um governo de continuidade, né? Muitas das pessoas que estão hoje na gestão Bruno, ou pelo menos a gente não sabe se voltam, estavam também na gestão Romero. Então, se a gente reclama de muitas coisas na gestão Bruno, a gente também pode identificá-las na gestão Romero. Então, essa aí como é que faz? Curta ou cancela? Cancela com ressalvas, tem? Não, tá bom. Cancela o Romero com ressalvas. Não, tô vendo muito mais E o prefeito Bruno Cunha Lima? Ai, tá cancelado mesmo. Não tem muita opção, né? Assim, não por ele, pela pessoa. E aí é sempre importante quando a gente faz esses... Mas o político em si. Sempre que a gente apresenta alguma crítica lá na Câmara e em outros espaços, as pessoas acham que a gente está fulanizando o debate. E aí, particularmente, do ponto de vista pessoal, eu não tenho qualquer observação. A pessoa de Bruno, não tenho, inclusive, essa convivência, para além desse ambiente administrativo, desse lugar que me cabe enquanto vereadora, mas diariamente a gente apresenta uma série de equívocos que essa gestão tem.
né? Então, a gestão de Bruno Cunha Lima, ela é deficitária em todos os aspectos que a gente acompanha na cidade, seja na assistência social, na educação, na saúde, no planejamento, em todas as coisas que a gente tem a possibilidade de avaliar o que a prefeitura tem feito, a gente encontra problemas. Então, não tem como avaliar, não tem como curtir de forma positiva essa gestão. João Oliveira, vereadora, suplente deputada estadual, muito obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada. Eu que agradeço o espaço. Estamos à disposição. Não sabia aí dessas coisas de cancelamento, mas foi um bom exercício, né? E queria, se você me permitisse, deixar aqui um abraço, né, para a Ninfa. Foi minha professora de português, faz sempre questão de colocar uma figura que me ensinou e me fez apaixonar, né, pela literatura. Se eu gosto hoje de ler, se eu não consigo dormir, se eu não ler qualquer coisa, passa muito por esse lugar que Ninfa teve na minha formação. Então, agradeça a ela e diga o quanto eu sou uma cidadã diferente, porque ela me ensinou a ler. Certamente, ela se orgulha muito também das suas leituras, não só literárias, mas políticas. Um abraço, João Oliveira. Obrigado pela participação, pela companhia aqui do PB Conectada. E a gente vai se conectando cada vez mais. Você vai se inscrevendo no nosso canal, no YouTube também do PB Conectada, curtindo, compartilhando e cancelando também, se quiser, comentando numa boa. Tchau.